Este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. O nosso convidado de hoje é o pesquisador Emerson Lempke Queluz, graduado em Educação Artística pela Faculdade de Educação Musical do Paraná, especialista em Educação Infantil pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Educação também pelo FPR. Ele conversa conosco hoje sobre a sua dissertação intitulada Sala de Aula, Espaço de Ensino e Aprendizagem. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Em Tese. Professor, o que motivou no primeiro momento a sua pesquisa para analisar a questão do ensino e aprendizagem dentro das salas de aula? Foi o fato de estar trabalhando nas salas de aula como professor e, paralelamente, estar fazendo o curso de mestrado em Educação na universidade. Então, para mim, claramente aparece como objeto de estudo, né, esse objeto. E entendo também que, enquanto professor, como momento de aprendizagem, de reflexão sobre esse espaço, e enquanto pesquisador, como alguém que pode trazer para a sociedade um pouco esse espaço e o que acontece nele. Né? Como é que se desenvolveu a pesquisa na prática? Sim, como eu dizia, né, eu trabalho lá nesse espaço e eu escolhi, né, 3 grupos de trabalho, 3 grupos de presos, estudantes com os quais eu trabalho, presos e presas, e aproveitei esse trabalho que estava sendo realizado como objeto de observação. Foram um trabalho desenvolvido ao longo de um determinado período, né? Então, lá eu trabalho com a educação de jovens e adultos, na fase 1, que é a fase de primeira, que valeria aqui fora a primeira a quarta série, né? Fase 1, ela trabalha a fase inicial de escolarização do jovem e do adulto. E no sistema penitenciário tem um grupo significativo de presos e presas que não tiveram acesso ou tiveram acesso parcial a esse nível de escolarização. Então, como eu trabalho com eles, eu desenvolvi o trabalho justamente com esse grupo. E como que é a relação professor-aluno dentro das salas de aula? Diferencia muito da relação professor-aluno nas salas de aula? Ela tem alguns diferenciais. Como eu já atuei nos 2 espaços, né, então uma grande diferença que eu percebo é que dentro do sistema penitenciário, por ser a penitenciária ser uma instituição total, onde a rotina de trabalho ela tem um objetivo claro, né, de trabalhar com um coletivo de pessoas com uma rotina diária pré-determinada. Então, a escola e a cela de aula, no caso, ela tem também o seu horário dentro dessa rotina. E esse estudante, essa estudante com quem eu trabalhei, eu percebi que ele tem muita necessidade de estar ali nesse espaço, muito interesse a partir disso, né? Então, certas dificuldades que um professor ou uma professora normalmente encontrariam aqui fora, lá a gente não tem. Ele está motivado realmente para estar lá. Para alguns, né, a escola é um momento que ele tem até de lazer. Participa quem quer ou existe alguma obrigatoriedade? Como funciona isso dentro dos presídios? O sistema penitenciário ele funciona de acordo com a lei de execução penal, estimulando a participação na escola, porque ela pode significar, a partir da conclusão de uma dessas fases da escolarização, numa remissão de pena. Então, cada 3 dias trabalhado na escola, a partir da conclusão da etapa que está estudando aquele estudante, aquela estudante, pode ser reivindicado por ele como remissão da pena. Então, cada 6 dias de escola, contaria 1 dia a menos de pena. Né? Essa é uma das estimulações. E a outra é que e todo o sistema trabalha isso com ele, né? A busca é ressocializá-lo. E como ele vai da sociedade para o sistema penitenciário, normalmente com essas carências de formação, ele é convencido, ele é cativado também pela própria escola, por nós, de que é um momento que pode ser rico para ele, né? Pode ser formador, pode ser educativo mesmo. E como que é a estrutura da sala de aula? Ela se diferencia muito de uma sala de aula convencional? Até o nome sala de aula vem em função disso, né? Porque a primeira
constatação que eu tive numa das penitenciárias, né, de regime fechado que eu trabalhei com homens, foi a de chegar à sala de aula, para mim até ali era a sala de aula, e encontrar entre o professor, eu no caso, e os estudantes, uma parede de grade de ferro, na verdade, né? Então, é uma coisa que chama a atenção no primeiro momento. Choca no primeiro momento. Choca também, e principalmente desafia, porque se eu estou trabalhando, como era o meu caso, com alfabetização, né, eu preciso permanentemente, pelo menos na minha concepção de como se aprende a ler e escrever, de como se trabalha um processo de aprendizagem, enquanto professor, inclusive, da relação com aquele estudante. E você, cada vez que vai dar um passo, encontrar uma grade na frente, não foi uma coisa fácil de conviver a princípio, né? Então, uma das coisas que motivou esse nome foi essa. Outra é que a gente sempre tem, próximo da cela de aula, além das grades, nas portas, nas janelas, a gente tem os agentes de segurança, né, que são pessoas que estão o tempo todo vigiando para ver se está tudo em ordem, se não tem nenhum problema, né? E numa das penitenciárias, inclusive, a gente tem a presença de policiais militares e de cães, e os policiais militares também andam com armas, que eu nem sei descrever o que são, mas sempre, de alguma forma, a gente assimila um pouco isso também, né? Ou o estudante chega algemado, né, com os braços para trás, com a algema, ou numa delas ele chega com as algemas nas mãos e os marca-passos, né, que é uma algema de pés. Então, é uma realidade bem diferente da sala de aula. Tem algumas coisas assim que mexem com quem está ali nesse sentido, né, também. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Restos de tecidos, pedaços de embalagens, garrafas plásticas e até móveis. Verdadeiras ilhas de lixo. Se o lixo que você produz for jogado em qualquer lugar, ele pode contaminar o rio que abastece a sua própria casa. Um simples copo de água contaminada causa diarreia e muitas outras doenças que matam. Todos os anos, 10 milhões de pessoas morrem porque bebem água contaminada. Contaminar a água põe em risco a sua vida e a de todos os outros seres vivos ao seu redor. Estamos de volta com o programa Em Tese, falando hoje sobre o ensino e aprendizagem nas celas de aula. Professor, existe algum tipo de metodologia específica para ser aplicada nas celas de aula? Olha, não existe, mas ao professor que tem o desafio de realizar esse trabalho, ela se apresenta como uma necessidade, na verdade, né? Então, o que eu fiz, no caso, eu sou um professor que já atua há 25 anos, então aquilo da minha experiência profissional, que eu percebi que poderia ser trabalhado ali, eu trouxe enquanto metodologia. Quais os temas que são abordados em sala de aula? Tem uma programação, né, que é a Educação de Jovens Adultos, no caso no Sistema Penitenciário do Paraná, ela é organizada pela Secretaria de Estado da Educação. Então tem todo um planejamento curricular, né, tem o currículo da Secretaria de Estado da Educação para a Educação de Jovens Adultos. Essa proposta curricular lança alguns temas, né, que estão dentro das disciplinas, língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, artes e educação física. E tem aqueles temas que são emergentes dessa situação, né, prisional, que são inevitáveis serem trabalhados. Então, é uma gama bastante ampla de temas, né? No caso, a orientação religiosa é um tema bem presente nas salas de aula? Esse é um diferencial? Para eles e para elas, eles precisam, manifestam sempre isso muito de esperança. Então, as coisas que trazem esperança para eles, como a religiosidade,
E por serem realmente, a maioria deles é da parte do povo mais simples, que é um povo bastante religioso, né? Então eles trazem e emergem bastante na sala. E nós, no nosso trabalho, no caso, procuramos trabalhar ele dessa forma não confessional, né? Que respeitasse as diferentes expressões, embora haja um predomínio do cristianismo, né? O evangélico e o católico, né? na manifestação deles. Agora, no caso entre homens e mulheres, existe uma diferença grande no ensino-aprendizagem ou não dá para se detectar alguma coisa nesse sentido? Existem diferenças que estão ligadas à questão de gênero, né? Não especificamente ao processo de aprender. Mais interesse por parte de homens ou de mulheres? Mais determinação? O que eu tenho percebido comigo, que trabalhei com homens e mulheres, é que eu tenho mais facilidade, enquanto homem, de trabalhar no grupo feminino. E as minhas colegas professoras, elas sempre deixam claro que elas preferem trabalhar no grupo masculino. Talvez porque eles tenham essa carência e a gente, de alguma forma, exerce, com guardados os limites, uma complementaridade, na verdade. Por ser homem no grupo de mulheres e por ser mulher no grupo de homens. Então hoje, se fosse para escolher, eu teria preferência em trabalhar com o grupo feminino. Inclusive, atualmente, eu só estou trabalhando com o grupo feminino. Mas, quanto ao processo de aprender, aí tem as características mesmo, né? Tem como se traçar um perfil desses educandos? Foi feito, inclusive o trabalho de pesquisa foi feito num dos momentos para se buscar o traçado desse perfil. E como que ele se apresentou na pesquisa? Eles são um grupo bastante jovem. Hoje, quem está no sistema penitenciário é um grupo bastante jovem, né? A faixa etária entre 18 e 27 anos é praticamente a maioria do grupo. É um grupo também que vive tem uma estrutura bastante alternativa de organização de vida, né? Eles têm bastante homens e mulheres solteiros, que têm filhos, né? Que tem um grupo de amaziados, um grupo tem uma separada e uma casada. Então é um grupo que tem uma forma de organizar a estrutura familiar diferente dos padrões que a gente tem aqui. E é um grupo que, à medida que vai verbalizando a sua história de vida, vai deixando claro que faz parte de um segmento excluído da maior parte dos direitos sociais, né? O que, inclusive, vai levando ele para esse mundo do crime. No caso, a educação, ela desempenha esse papel de justamente ser uma porta, uma possibilidade para que não haja essa reincidência no crime? É um dos caminhos que se apresenta, né? E hoje a gente tem dados aí que comprovam que a reincidência é bem menor naqueles que, dentro desse tempo que ficam no sistema penitenciário, conseguem concluir o processo de escolarização, né? Ela cai de 25% para 2%, segundo pesquisa de uma colega nossa lá do sistema, né? Então, e para esses presos, professor, que ficam muitos anos atrás das grades, como fazer com que eles voltem à sociedade sem perder muito do que eles poderiam estar vivenciando do lado de fora? A escola em si não pode dar conta de todas essas questões, né? Embora a gente tenha um papel importante na medida em que na metodologia e na hora de organizar o conteúdo, é possível trabalhar com o noticiário, é possível trabalhar com jornais, é possível trabalhar com essa informação, né, que de alguma forma mantém ele inteirado do que acontece fora. Não é igual a estar aqui, com certeza. Então, como são penitenciários de regime fechado, esse isolamento existe. Ele tem alguns momentos também onde ele compensa isso na visita dos familiares, que ele pode recebê-los, né, para ter alguma relação com eles. Mas a escola, então, tem esse grande desafio de contribuir para isso. O sistema penitenciário, realmente, ele tem... hoje é uma questão que está em discussão, né, a redução das penas, ou o cumprimento de penas alternativas, né, a agilização de todo esse processo, para que ele possa...
o quanto antes retornar para evitar esse distanciamento, né, que na maior parte das vezes não é benéfico, né? Agora, professor, só para a gente encerrar rapidamente falando sobre esse assunto, a burocracia para o desenvolvimento de uma pesquisa como a que o senhor fez dentro de 3 unidades prisionais leva muita burocracia? Como que acontece isso? Existe, né, eu, graças a Deus, graças ao conhecimento que eu já tinha lá dentro do sistema penitenciário, eu conhecia um pouco os caminhos para se chegar, né, e fui encontrando uma certa facilidade. Mas um trabalho de documentação fotográfica que foi feito, né, entre o requerimento para o órgão responsável lá pela coordenação do sistema penitenciário e a execução das fotos levou mais ou menos 6 meses. Então existe uma burocracia em função justamente da questão da segurança, né? Tanto de quem vai fazer a pesquisa, como de toda a estrutura penitenciária, né? Porque a gente não pode estar entrando na hora que a gente gostaria, que a gente entende que seja melhor, mas tem que estar dentro de toda essa estrutura de uma instituição total, né? Do contexto do sistema penitenciário mesmo. Tá ok, então, professor, lhe agradeço muito a presença aqui no programa Em Tese. E o programa Em Tese de hoje fica por aqui. Você pode enviar suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.